Esse é o berço dos simulídeos, mais conhecido como borrachudos, odiado por muitos, mas necessário. E eu, como especialista no assunto, venho dizer que ele faz parte da natureza, mas que é importante que a população tenha noção do problema que ele pode causar. Doença, no momento, circulando aqui no Rio de Janeiro, não tem. Por conta da quantidade que tem de borrachudos no momento, devido à injeção de matéria orgânica, a quantidade de lixo, de sujeira que tem nos mananciais, tivemos uma explosão. E essa explosão, ela causa problemas drásticos na saúde. Pode não causar a doença em si, como a oncocercose, que ele é o vetor principal. Mas a gente tem problemas de dermatite, problemas de dermatose, alergias gravíssimas, feridas, crianças sofrendo, idosos sofrendo, pessoas comuns estão sofrendo com o problema de borrachudo. Ele é sazonal. Tem períodos em que realmente aumenta a quantidade deles, o ciclo deles se desenvolve mais rápido. Esse boom que a gente está tendo é devido ao desequilíbrio ambiental. E um dos principais foi que as pessoas sempre acreditaram que o fumacê poderia resolver o problema. São matas de borrachudo. Tem os adultos, tem as matas, né? Todas as pedras estão tomadas de novo. Isso aqui, se não tiver limpeza, é isso aqui. Por isso o trabalho de manejo. Os borrachudos começaram de uma forma bem quietinha, só na grama, um pouquinho em volta das árvores, e depois eles foram crescendo muito grande. A primeira coisa que nós oferecíamos para os convidados, em vez de água ou um cafezinho, era repelente. Os borrachudos não tinham se espalhado como eles se espalharam hoje. Sim, impraticável convidar os amigos e até medo de contrair alguma doença. Outro dia uma amiga minha foi, a filha dela tem alergia a mosquito, a qualquer inseto. Ela foi mordida e chegou quase a ter uma celulite. Para mim isso já é uma questão de saúde pública. Graças a Deus existe uma pessoa, uma moradora do Itaiangá chamada Maria Lúcia, que é incrível, está sempre à frente querendo resolver e participar das atividades do bairro. Começou todo mundo a reclamar, né, que para a Maíl que as coisas já estavam muito ruins. E aí a gente se uniu exatamente para poder começar a trabalhar e ver como é que a gente consegue combater. Extinguir não dá para extinguir, mas pelo menos minimizar, né, os problemas que eles nos causavam. Quando houve essa expansão dos borrachudos, começamos a sentir que precisávamos ir além. O Instituto do Todos pelo Rio, que se reuniu pensando que precisávamos ampliar, já que os borrachudos tomavam o alto até São Conrado. E muitos rios, isso tudo foi levantado porque a gente fazia esse trabalho na cachoeira e na descida do Poço. O que a gente observa é que é um trabalho hercúleo, é um trabalho que dá muito trabalho, que é muito custoso, né? Porque você tem que esfregar as pedras, você tem que retirar o lixo, então você tem as suas águas pluviais que passam por dentro dos condomínios, mas volta e meia vem coisa, né, do Alto da Boa Vista. Diga-se de passagem que os condomínios contribuem, as instituições contribuem e algumas pessoas contribuem individualmente. Porque as pessoas imaginavam que o fumacê resolveria esse problema, mas totalmente era um engano, porque o fumacê não mata e, em contrapartida, ele acaba com os predadores naturais. E quando a gente é setorizada e faz do nosso condomínio, melhora, mas não é uma melhora muito significativa.
A melhora fica maior quando a coisa é feita em conjunto efetivamente, quando começa lá em cima do Alto da Boa Vista, que vem por todas essas águas pluviais, a gente consegue minimizar um pouquinho a incidência desses borrachudos, que na realidade são piratoides, né? Não são mosquitos. E se não for a parceria com o Itaiangá Golf Club, seria muito difícil manter esse projeto, porque é o Itaiangá que fornece o produto, todo o material que é utilizado no manejo ambiental. Eu já cheguei a fazer esse trabalho, a gente entrar dentro do rio e esfregar com escova, para poder tirar, né, todos os ovos da parede e aplicar o BTI. O Itaiangá Golf teve a ideia de fazer uma reunião aqui. Essa reunião deu uma visibilidade muito maior a tudo que se faz. O presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, nessa reunião ele trouxe o vereador que passou a presidir a comissão de controle de borrachudos da Câmara Municipal. Houve até uma audiência pública. Passar a palavra para a nossa querida senhora Maria Lúcia Mascarenhas. Eu quero dizer que isso que a gente está vivendo agora é consequência de uma iniciativa do Itaiangá Golf Club. O presidente está ali, que solicitou aquela reunião que houve no Itaiangá, que o presidente da Câmara estava presente, o secretário Sorange, o vereador Marcelo Diniz, que as pessoas tiverem essa humildade que eu tenho de dar o crédito a quem tem, eu vou apresentar a solução. Eu tinha uma experiência anterior no Itaiangá, no tempo em que o subprefeito era o Luiz Antônio Guaraná. Nós tivemos um trabalho que, à época, quem ficava à frente era o falecido Renato Máspero, e ele nos ajudou muito, nos deu muitas aulas, e outros especialistas nos deram aula. Tinha Conlurb e tinha Guardiões do Rio. Era uma parceria. Essa parceria, nós dávamos o produto, o governo dava a mão de obra, roupas, que hoje são muito melhores do que as que tinham antigamente. Então, há 7 anos, aí eu chamei o Renato Máspero, que depois aquilo tudo acabou, e eu achava justo remunerar uma pessoa que não estava mais à frente daquilo e que ela poderia nos ajudar. Eu o chamei, ele não aceitou, então ele indicou a nossa gestora do manejo ambiental. E ela fez um contrato conosco. Os trabalhos da subprefeitura começaram fazendo exatamente o mesmo manejo que nós fazemos há 7 anos. Esse trabalho tem que ser continuado com a escovação das pedras, com a limpeza e com a aplicação do produto. Então isso já está sendo feito no Morro do Banco, na Tijuquinha, na Barrinha, nas ilhas, até na parte do alto, que não era a subprefeitura do Leandro Marques, mas é da prefeitura de um senhor Igor, com o qual o Leandro vem se comunicando para que esse manejo seja feito lá também. Então nós estamos numa expectativa de mais resultados positivos, como era no começo, mas os borrachudos eram mais concentrados aqui nessa região do Itaiangá. E ele se alastrou demais porque os borrachudos voam muito. E para borrachudos, o uso de fumacê é totalmente contraindicado pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Saúde. Uma figura chamada Rose, que é mestre em controle de vetores, que juntamente com a Maria Lúcia começaram a fazer um trabalho realmente que surtiu muito efeito. E aí faz esse trabalho em alguns condomínios que a gente, enfim, contrata para fazer, e ela faz também aqui nessa cachoeira do Morro do Banco e também no Alto da Boa Vista. E com isso a gente percebe que melhora bastante a incidência. A cachoeira estava muito forte, a gente não teve condição de acessar esse ponto aqui.
Hoje está dando, apesar de forte, a gente está conseguindo acessar. Há uma semana atrás estivemos aqui, fizemos a limpeza toda aqui dessa parte aqui, só que isso aqui é para mostrar a importância que tem do trabalho semanal. Essas coisas assim vêm com a correnteza. Então isso vai acumulando e acumulando vai travando aqui, ó. Isso vai travando nas pedras e vai aumentando o risco de proliferação do borrachudo. Tem pessoas que ainda continuam acreditando que o fumacê é a resolução do problema. E não é. Essa química, ela mata os nossos predadores, não mata o borrachudo. Então, quando ele espanta, dá uma falsa sensação de melhora, dá uma falsa sensação até de segurança do ambiente pelo fato de não ter mais borrachudo. Só que ele sai, mas ele retorna. E quando ele retorna, os predadores naturais que são os responsáveis pela morte desses borrachudos morreram. Os colaboradores que trabalham comigo, Marco, Beatriz, Cleiton, tem ainda mais 2, eles foram treinados. Então eles sabem exatamente aonde vão atuar dentro dos pontos da cachoeira que ficam lixo acumulado, né, e fica a água travada. Então, por conta desse boom, desse uso descontrolado de fumacês e essa falsa sensação de segurança e de melhoria do ambiente, foi que ele se espalhou. Então, esse tipo de situação, tá vendo? O lixo fica entre as pedras e se a gente não retirar, eles viram criador. A gente tem que se enfiar mesmo por entre as pedras para poder conseguir tirar alguma coisa. Porque o lixo ele vem correndo, por onde a água passa, ela vai deixando o que tem de matéria orgânica. Hoje em dia, com o controle natural, é claro que aparecem ainda alguns dias, quando está em infestação muito alta, ainda aparecem borrachudos aqui, mas a gente consegue manter o controle. Antigamente ficava mais concentrado em Itaiangá e Alto da Boa Vista. Hoje em dia não. Tijuca, Grajaú, Alto da Boa Vista, Mata Machado, Conde de Bonfim, Avenida Maracanã, eu já ouvi falar também. Olegário Maciel, Praia de São Conrado, lugares assim que a gente nem imaginava que poderia ter essa explosão, está tendo. Diante de tudo isso, eu só tenho uma coisa a dizer: a única forma de controle do borrachudo simulídeo é manejo ambiental. Eu acredito que a gente está tendo algum sucesso porque a maioria dos condomínios aqui do Itaiangá se uniram e estão todos tendo o mesmo tipo de procedimento. Mas não adianta fazer só lá se não tiver no Alto da Boa Vista. Em 2024, né, a gente foi procurada pela Maria Lúcia, que é da Mail, junto com a Rose, que já realizavam um trabalho no Itaiangá sobre a questão de combate ao borrachudo e querendo fazer esse trabalho no Alto da Boa Vista porque entenderam que se não começar de lá, aqui embaixo não vai ser eficaz, que realmente lá é onde tudo acontece. Eu doei a minha mão de obra, alguns condomínios doaram o produto e dessa forma a gente conseguiu fazer um trabalho de 2 meses no Alto da Boa Vista. E como vice-presidente, né, eu tive retorno dos moradores que passaram o feedback para a gente com referência a esse trabalho prestado. Tivemos clareza aqui da eficácia do produto ali aplicado. Isso é um ponto muito importante para a gente. Eu queria até agradecer, né, o trabalho ali apresentado, porque foi de fato um trabalho que teve uma grande ênfase. Gostaria de agradecer em especial a Maria Lúcia, que está à frente da Mail, né, e de outros condomínios aqui da região, que realizou esse trabalho incrível junto com a Rose, né, nos procurou, e a gente constatou que realmente o trabalho é esse, é eficaz, a gente percebeu a diminuição grande dos mosquitos do borrachudo. Então, com esse trabalho que foi feito no Alto da Boa Vista, financiado pela Associação de Moradores do Itaiangá Leste, né, pela AMAIL, dos seus condomínios, com esse financiamento foi comprovado que o trabalho é eficaz e que essa é a única forma de controle. Já temos quase 8 anos que isso está sendo executado com o apoio incondicional da AMAIL e de todos os condomínios que fazem parte. Nesse trabalho,
foram feitas as visitas em todos os associados da AMAIL. Colégio Everest, Associação Verde Vale do Itaiangá, Reserva do Itaiangá, Associação Greenwood Park, Condomínio da Figueira, Vila do Golfe, Itaiangá Golf Clube, Águas do Itaiangá, Associação de Moradores do Jardim do Itaiangá, Colégio MOP, Bosque do Itaiangá, Marina Barra Clube e Itaiangá Rios. Esses condomínios e essas instituições fizeram com que o trabalho acontecesse e que continua até hoje. Quero agradecer a AMAIL imensamente por estar bancando esse trabalho, por ter acreditado nesse trabalho, ter acreditado no meu trabalho, ter acreditado nessa forma de controle, que é a forma correta, eficaz, que tem realmente resultados, e principalmente com respeito ao ambiente. Não é um trabalho criado por mim, esse trabalho já existe em outros lugares, mas no Rio de Janeiro ele é pioneiro. E a AMAIL abraçou a ideia de uma forma tal, mesmo não conhecendo o trabalho de perto, mesmo não sabendo como ele iria funcionar. Me deram a oportunidade, eu mostrei o trabalho. Então, no Rio de Janeiro, hoje, podemos dizer que o trabalho fez efeito, o trabalho está fazendo efeito. E é importante que todos, poder público, população, tenham noção e tenham a certeza de que essa é a melhor forma da gente conseguir um equilíbrio.